na câmera. Eu estou acompanhando o chat aqui do lado, então às vezes eu vou ficar meio de lado para vocês, mas a apresentação está mais ou menos de frente, né? A gente tentou fazer um estúdiozinho aqui para ver se, na verdade, eu estou tirando a bagunça do meu quarto. Eu estou apresentando o meu quarto, joguei a câmera para a parede, tá bom? Pessoal, então, daqui a pouco eu fico de frente para vocês, tá? Vou acompanhar um pouquinho o chat aqui, por isso que estou um pouco de lado. Espero que vocês gostem do mini curso, tá? Vai ser uma apresentação bem superficial do que é a ferramenta Arduino, mas espero que vocês gostem, se interessar, quem sabe outras oportunidades, enfim, bate-papo. Eu posso deixar meu contato também, tranquilamente, tá? Bom, então vamos para o que interessa, né? Eu preparei uma apresentação mais introdutória na aula de hoje, tá? Mas depois a gente vai cair em cima de simulações, sim. Hoje, no final da aula, a gente vai começar a simular, ok? Bom, deixa eu me apresentar primeiramente, né? Meu nome é Ricardo, Fernando Nunes, né? Eu apenas Ricardo. Ah, vocês vão ver meu cachorro latindo no fundo também, provavelmente agora, né? Daqui a pouco, quem sabe também apresento eles para vocês. Eu sou engenheiro de controle de automação, sou também professor do campus Presidente Epitácio, tá? Tenho mestrado e sou doutorando em engenharia elétrica na Unesp de Ilha Solteira. Não quis pôr essa informação aí também para não poluir muita informação, muita imagem, né? O Arduino, eu na verdade já aprendi, conheci primeiramente o Arduino na minha graduação, e aí meados de 2011, 2012 por aí. Trabalhei relativamente bem com ele por um tempo, depois por outros motivos a gente acaba abrindo mão. E aí, em 2015, na minha vida, eu sou professor lá do Instituto e eu venho trabalhando desde então com o Arduino. Tá? Ou, aqui sou eu, né, e alguns projetos que a gente fez lá no Instituto. Recentemente, a gente vem trabalhando bastante com o Arduino aplicado em robótica. Então, vocês podem ver aqui na foto da direita, no canto inferior de vocês, alguns robozinhos que foram desenvolvidos por alunos lá no Instituto. Esses são alguns dos meus alunos. Nessas duas fotos aqui, foi no mesmo dia, a gente estava apresentando alguns projetos lá numa escola de ensino fundamental, né? E, enfim, eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa dinâmica, que foi bem interessante, é um aprendizado bem lúdico que fala, né? Que é um aprendizado divertido, e onde os alunos realmente usam a competição aí que a robótica fornece para aprender, para estimular, para explorar os limites aí do Arduino, né? Aqui em cima está um outro robô que a gente desenvolveu também. Esse é o seguidor de linha, né? Onde é uma corrida praticamente, onde o robô tem que percorrer o circuito em cima dessa linha, né? E aqui no canto superior esquerdo, né? Da tela de vocês, eu acho que deve estar, não sei se está espelhado, mas acho que não. Está um caiaque que a gente fez em 2015, 16, logo quando eu entrei no instituto. Foi um projeto muito legal. Era um caiaque normal e a gente deixou ele elétrico, né? Fizemos uns comandos aí. Tem as cadeiras lá no fundo, né? O caiaque era muito grande para colocar no laboratório, mas foi um projeto legal. Eu tinha o vídeo desse caiaque no Rio mesmo, fazendo um teste. Eu tentei achar, mas me perdi aí no meio das fotos aí, que são muitas, né? Mas é um projeto bem legal que foi. Todos esses projetos aí são desenvolvidos com Arduino, né? Isso do que a gente desenvolveu lá no Instituto, mas tem muito mais, ok? Bom, essa aula de hoje, né? Na verdade, hoje vai ser mais uma aula mesmo. Eu vou começar a falar um pouquinho do Arduino, mas em cima do texto lá do mini curso da apresentação, eu gosto de frisar, mas por que Arduino? Por que a gente trabalha? O que essa placa tem de tão importante? E para chegar lá, eu preciso comentar, conversar com vocês sobre alguns tópicos antes, né? Então, vou tentar seguir essa linha de raciocínio, tá? Que está aí na tela de vocês, tá? A gente vai começar a falar de sistemas embarcados,
E depois desses sistemas embarcados, a gente vai utilizar as placas de prototipagem. Eu vou trazer alguns exemplos, tá? E aí sim, a gente vai trabalhar com Arduino, tá? E no caso, a gente vai trabalhar com um simulador online, que é o Tinkercad, que, enfim, a gente vai, nas próximas aulas, a gente vai ficar só em cima desse simulador online, mas hoje vai ser uma aula mais conceitual, né? E sempre eu vou tentar trazer algumas aplicações de engenharia, né? Acredito que a maioria de vocês são estudantes de engenharia química, é isso, Ana? Por favor, você me atualiza? Isso, se não me engano, todos que estão no curso de Arduino são estudantes de engenharia química. Legal. Gente, esse curso não. Eu estou apresentando. Na verdade, estou montando a toque de caixa, né? Conforme eu vou apresentando. E na verdade tem algumas vantagens nisso. A gente já pode fazer um curso mais voltado para vocês. E é o que eu quero, na verdade, dentro da realidade de vocês, tá? Então eu vou tentar trazer algumas aplicações. Não tem jeito, né? Eu sou um professor da área da indústria, então eu trabalho com setor industrial, automação residencial também, mas industrial principalmente. Então, eu vou tentar aplicar esse conhecimento que é um pouco mais técnico, né, para uma aplicação que vocês, como futuros engenheiros químicos, aí podem se deparar no ambiente profissional de vocês. Não sei se vai chegar ao caso de ficar muito técnico ao ponto de você ter que programar, mas eu acho que é muito interessante vocês entender como é que é o processo, né, processo mecânico, né, que são todos tudo, tudo é por máquina, né, hoje em dia, né? Tanto a indústria quanto laboratórios, enfim. Então, acho que é legal por isso, tá? Então, até sugiro para vocês, no momento oportuno, vocês sugerirem, uma aplicação. Eu vou dar uma estudada, porque muitas coisas eu não conheço, tá? Mas, enfim, tá? Então, até sugiro para vocês falar, professor, né? O Ricardo, né? Fique à vontade. Tem uma aplicação assim, assim, assado. Eu vou dar uma olhada e vou tentar trazer uma simulação mais ou menos dentro do contexto, tá? Então fiquem à vontade, beleza, velho? E outra coisa, vocês podem me interromper e, por favor, me interrompam se julgar necessário. Pode, Ana? Pode sim, Ricardo. Pode ficar tranquilo, gente. Qualquer dúvida vocês podem mandar aí no chat, ou se não ficar ruim para o Ricardo, pode habilitar o microfone e falar. O importante é que vocês tirem todas as dúvidas que tiverem. Tá, de maneira alguma, gente. Inclusive é legal, tá? É ruim se na verdade você ficar falando aqui sem saber o que está acontecendo do outro lado, né? Na verdade não é nada bom. Mas vamos lá, fiquem à vontade de me chamar, beleza? Bom, eu já começo, né, fazendo um questionamento aí, o que é um sistema embarcado? E eu vou chamar vocês agora no chat, pode se pronunciar, né, o que vocês acham que seja isso, uma definição, pode ser bem chula. Menos a Ana, porque eu sei que ela já teve aula disso. Ana, você comentou da sua história aí, o pessoal, não? Não, não cheguei a comentar. Acho que só com as pessoas mais próximas que sabem que eu fiz técnico em mecatrônica no Instituto Federal de Presidente Epitácio, onde o Ricardo ministra as aulas dele lá. E o Ricardo foi meu professor, no caso. O Ricardo e o professor que vai dar a CLP, que é o Fernando. Fernando. Aí, a gente já se conhece há um tempinho. A Ana, você não vale responder essa, não. Eu sei que você conhece essa resposta aí. Gente, alguém? Acho que ninguém vai querer responder, né? Vamos ver se alguém pôs algum. Nada. Você colocou aquela expectativa. Mas eu entendo. Realmente é muito difícil de um ambiente virtual, né? De interação, mas. E aí dá um termo novo, não é, na verdade, ele é autoexplicativo, né? Um sistema embarcado, na verdade, é um sistema que está dentro, né? Que está do componente final dele, né? Que está realmente, literalmente embarcado, né? A gente vai tentar ver alguns exemplos de como seria isso, talvez vai ficar um pouco mais claro, né? Talvez a gente vê que não é tão simples assim também, né? Deixa eu ver se eu consigo. Aí. Mas antes de definir, né, de tentar explicar, vou trazer três informaçõezinhas aqui, que talvez até estejam um pouco desatualizadas, mas dá para ter uma noção legal do que é,
da grandeza da importância de sistemas embarcados, tá? A primeira informação é que mais de 90% dos microprocessadores que são fabricados, tá, não são destinados a computadores convencionais, né, que seriam os computadores de mesa e os notebooks, né. Microprocessador, gente, digamos assim, é o cérebro do computador, tá? Eu não sei quanto vocês conhecem ou não disso, mas digamos que é o cérebro do computador. Então, o cérebro dos computadores que são fabricados, tá? Os cérebros, né, que são fabricados, não são destinados para computadores, né, esses computadores convencionais. Vamos à segunda informação, né? Esses computadores convencionais, né, que rodam sistemas operacionais, são utilizados para mais variadas aplicações, né? Então, por exemplo, eu tenho um computador aqui que estou fazendo uma apresentação para vocês, né? Mas eu posso usar ele para ouvir uma música, eu posso usar ele para assistir um vídeo, para jogar, enfim, para N aplicações, tá? Agora, já os sistemas embarcados são destinados para uma aplicação específica, né? Uma aplicação que está aí definida como uma tarefa pré-determinada, tá? Então, a grande diferença de um computador convencional e um computador embarcado é computador convencional, ele é destinado para N aplicações. Eu não sei para que eu vou usar, tá? Enquanto que um sistema embarcado, ele é bem específico. E isso me dá algumas características que a gente pode ir discutindo aqui, por exemplo. Principalmente em relação a preço, né? Por que eu não utilizo, por exemplo, um computador ou uma tecnologia de um computador convencional para um sistema embarcado, que eu vou dar alguns exemplos ainda, tá? Principalmente a resposta é custo, né? Quando a gente fala sempre falo isso nas minhas aulas, quando a gente fala em projeto, a gente está pensando em custo. Às vezes eu vou projetar uma peça ou outro, ou um produto ou dois, às vezes eu não estou tão preocupado com o custo, mas às vezes eu estou projetando um produto que eu sei que vai vender milhões dele, milhões daquele, se eu conseguir economizar 10 centavos numa pecinha que eu escolho, 10 centavos vezes milhões, dá uma diferença razoável, tá? Então, no fundo, tudo é o financeiro, né? Principalmente para projetistas, né? Bom, então, sistemas embarcados, diferentes dos computadores convencionais, são destinados aí a aplicações específicas, tá? Um sistema embarcado, ele basicamente possui esse fluxograma aí. Ele precisa receber uma informação, tá? Essas informações são de sensores, de mais diversos tipos, tá? Ela processa dentro desse sistema embarcado, né? Pode fazer ou não um processamento de informação, mas normalmente sim, tá? E aí sim eu gero uma ação que eu vou atuar no mundo real, provavelmente, tá? Então, um exemplo bem simples aí que a gente tem no nosso dia a dia, e a gente se depara com ele, né? Que é uma porta aí automática, né? Então ali temos um sensor, né? Em cima da porta. O sistema embarcado, né? Na verdade, o cérebro dele. Aí depende, né? Mas eu acredito que deve ficar aqui nas canaletas aqui para cima, tá? E aí temos lá um indivíduo, né? Que quer atravessar a porta e é o sensor, a porta abre, né? Aí tem a atuação, ok? Então, sensor, sistema embarcado e, por fim, a ação, né, pelo atuador. E é sempre essa ideia, tá? Na indústria, num sistema industrial automatizado, é essa ideia que tem que ocorrer. Pensando em química, vocês conseguem pensar em alguma coisa? Galera, alguém pode pôr no chat aí alguma coisa aí. Ana, agora eu vou liberar para você, Ana. Controle de temperatura, Jardel aí, ó. Legal, Jardel. Controle de temperatura digamos assim, é o clássico, né? É o ideal. Controle de correção de pH, Igor, boa. Controle de temperatura de reator através do ajuste de vazão de uma bomba. Excelente, Matheus aí já deu
um controle de temperatura já com uma aplicação, né, mais contextualizada. Legal, gente. Eu vou adiantar para vocês que na indústria, controle, que vocês vão ver em engenharia química, né, e na verdade praticamente tudo, né, controle de temperatura, controle de vazão, vou colocar assim, controle de nível como um todo, tá, e controle de pressão são os clássicos, tá? Aí tem outros, né? Controle de velocidade, né? Em robótica usa muito, controle de força, mas temperatura, nível e pressão, praticamente toda a indústria aí que vocês forem trabalhar, vocês vão pegar um controlador aí. Sensor fotoelétrico. Ó, o Gustavo aí, ele já pegou mais parede elétrica, né? Legal. Também dá para fazer, né? O sensor fotoelétrico, ele emite o sinal para o controle embarcado, que assim interage, né? Dependendo da aplicação. Né? Então, boa. Tem outros casos, tá, gente? Vamos pegar, por exemplo, que talvez a gente pareça que é muito específico, mas olha aqui, ó. Na nossa casa, vocês conseguem pensar em alguma coisa que pode ter um sistema embarcado na nossa casa? Eu vou começar. Nossa geladeira. Na verdade, são geladeiras mais modernas, mas acho que até mais antigas, pode considerar que tem um sistema embarcado, né? Só pelo fato dela, digamos assim, eu abrir a porta e ela acender a luz, já é um sistema embarcado, né? Consegue entender que se eu abrir a porta, vocês sabem que tem um pininho na geladeira, se não souber, repare, quase toda geladeira tem um pininho ali, que é o sensorzinho de contato mesmo. Quando eu abro a porta, ele sai, né? Ele sai um pouquinho, fecha o contato elétrico, e aí a geladeira percebe que a porta foi aberta, né? E, enfim, acende a luz no caso, né? Entre outras coisas, né? As geladeiras mais modernas aí têm muito mais funções, né? Estão falando aí máquina de lavar, micro-ondas, né? Que justamente são os exemplos que eu trouxe aqui, ó. Máquina de lavar, micro-ondas, comentário, ar-condicionado, roteador, né? O roteador, deixa eu pensar. Se for para pensar que ele recebe o sinal digamos assim, da rede, né? Da servidor de internet, acho que pode ser. Mas não sei se desse caso daria uma ação. Assim, com certeza é. Pensando melhor, é assim. Então, roteador, sim. Então, micro-ondas foi o que eu coloquei aqui, né? E a máquina de lavar roupa é um caso bem legal, que dá para a gente até pensar numa aula aí, quem sabe, mas ela é um sistema muito, muito complexo, na verdade. Utiliza, inclusive, muitas máquinas de lavar roupa, né? Para falar a verdade, hoje em dia, quase a maioria, utiliza técnicas de inteligência artificial. Então, é um componente aí bem rico, né? Um componente também que não é um sistema embarcado clássico, mas sim, se for agora pensar, é um sistema embarcado, é o nosso celular. Existem milhares, né? De milhares eu não sei, não arrisco dizer, mas centenas dele, sim, né? É o sensor de tato, o sensor de câmera, ajuste do foco da câmera é outro, volume, enfim, tá? Tem vários sensores lá, sistemas embarcados, né? Então, é um sistema lá dentro, né? Não é clássico, que a gente gera uma ação realmente física, né? Mas, na verdade, em alguns casos até se for para pensar o brilho da tela, né? É uma ação física, mas é um sistema, é um aparelho lotado de sistemas embarcados, né? Então, acho que deu para ter uma noção do que é um sistema embarcado, né? Aproveitando esse contexto residencial, né? Com isso, um ramo, né, um nicho de mercado interessante, que é novidade ainda, tá? Eu falo isso por anos, que é novidade, mas ainda é a automação residencial. Ainda não chegou, tá? A gente tinha uma expectativa, eu particularmente tinha uma expectativa até maior anteriormente, né? Não que eu desanimei, mas eu achei que, por exemplo, em 2020 a gente já teria isso mais no nosso dia a dia, né? E a gente vê que ainda não tá devagar, né? Ainda não chegou com uma propriedade muito grande, né? Hoje em dia tem a Alexia, né? Da Amazon, não estou fazendo propaganda, né, de maneira alguma, mas é um sistema aí que parece que está mais acessível, né? Eles estão traçando novas estratégias aí na automação residencial,
mas ainda são poucas casas, poucas residências que a gente tem esse tipo de tecnologia, né? Pelo menos que eu tenho contato, tá? Não sei vocês. Mas qual que é a ideia, né? A ideia, na verdade, é a nossa casa está sendo monitorada o tempo todo, né? Eu posso... E elas tomam certas decisões também, de acordo com o que o usuário, né? O que o proprietário da casa deseja, né? Então aqui temos alguns exemplos, né? Posso checar se a porta está trancada ou não. Posso fazer um sistema de vigilância, um sistema de ventilação. Eu acredito que esse ícone aqui é ele dizer que eles podem se comunicar, eu posso fazer uma comunicação remotamente, então eu estou lá no meu serviço, eu posso checar se minha casa realmente eu fechei minha porta, né? Ou eu posso abrir a porta, por que não, né? Então, enfim, posso fazer várias coisas remotamente. Acender a luz, controlar a temperatura, né? Checar se a garagem está fechada, enfim, tá? Alguns exemplos aí. Então, são aplicando sistemas embarcados para automação residencial, ok? Aí talvez fique um pouco mais perto, né, da gente, né? Eu falo a gente como estudante, eu vou falar agora do setor industrial, mas talvez na casa fique um pouco mais próximo, né? Bom, então, e nas indústrias, né? O que a gente pode ter nas indústrias? Um clima meio pesado aqui, né? Industrial, mas realmente é riquíssimo nessa área, né? Então, a indústria petrolífera é um setor que o engenheiro químico pode trabalhar com certeza, né? Na verdade, todo o exemplo que eu trouxe, o engenheiro químico pode trabalhar, né? Aqui, você pode ver, tem uma maquete aqui, né? O sistema de fluido, né? Então, aqui a gente tem acesso a um leitor. Eu não sei como é que está na tela de vocês. Espero que dê para enxergar pelo menos razoavelmente, tá? Então aqui eu posso ter um controle, uma visualização, né, uma interface é uma máquina, na verdade, tá? E eu posso ter um controle, ou ajustar alguns parâmetros pelo acesso que me dá, né, de um controlador que eu tenho aqui. Então, só para a gente conhecer mesmo os equipamentos no setor industrial, eu acho que isso é mais o curso que o professor Fernando, inclusive, que a Ana comentou aí, que vai fornecer, mas eu vou falar brevemente também sobre algumas coisas que ele provavelmente vai falar, né? Vai abordar no curso dele, tá? Então, esse, não sei o que seria esse processo, né? Pode ser pressão, pode ser nível, pode ser vazão, né? Provavelmente é alguma coisa nesse sentido. A garganta tá seca. Fábrica de concreto. Essa imagem é de uma fábrica de concreto, mas poderia ser muito bem de um silo, né? Uma de grãos. Sei lá, uma fábrica alimentícia, pode ser, né? Enfim, qualquer coisa nesse sentido, qualquer atividade nesse sentido, poderia utilizar. Controle de nível aqui, né, a gente consegue observar com uma relativamente facilidade que há um controle, pode ter um controle de nível aqui com certeza, tá? Um controle de vazão no processo, controle de temperatura, pressão, eu não sei qual é o processo aqui, né, mas pode ter, tá? E uma fábrica aí de tratamento de água, né, com certeza também, aí pH, né, nível de reagente, aí são sensores mais específicos, e a gente sempre fala, né, quanto mais específico você trabalhar, mais caro é o projeto, né, então mas tem que trabalhar, obviamente, tá, mas é só um adendo mesmo, né, mas controle de água também, né, controle de pH, de cloro, de vazão, de nível, de temperatura, tudo isso daí tem que estar bem nos conformes aí, né? Se eu não me engano, esse é um controle de água por osmose reversa, né? Se eu não me engano, mas enfim. Bom, comentei, né? Fazendo propaganda do outro mini curso, mas é a realidade, né? Para o setor industrial, a gente não utiliza essas placas de desenvolvimento que é o Arduino, por exemplo, tá? Dificilmente utiliza, na verdade. E eu posso explanar o porquê disso daí. Brevemente, né? É porque são placas de prototipagem, placas onde eu quero desenvolver uma ideia e eu quero ver se realmente dá certo, enfim.
Ou posso até fazer um produto final, mas tendo ciência que de algumas características, né? Que, por exemplo, pode ser até o custo, tá? No setor industrial, existem termos, componentes, na verdade, que, enfim, que substitui essa função, que é a função do cérebro, né? A gente pensa assim, a função do cérebro. São os controladores lógicos programáveis, tá? Não é o objetivo do curso, mas é só para a gente contextualizar, tá? Só para a gente ficar um pouco mais por dentro aí das aplicações, das suas limitações do Arduino, né? Como eu falei de aplicações de engenharia, eu vou tentar trazer algumas aplicações a princípio, tá? Depois eu aceito sugestões, como eu disse, mas as aplicações que eu vou tentar trazer são aplicações industriais, onde o engenheiro químico, eu acredito na minha visão como engenheiro mecatrônico, pode ter, tá? Então, mas, como eu disse, o que vocês pensarem aí, a gente pode pensar num exemplo, tá? A ideia de um controlador lógico programável é a mesma, basicamente a mesma do que do Arduino, a gente vai entender isso durante o curso, no decorrer do curso, tá? Só que a diferença dele, a principal característica dele em relação a essas placas é a robustez, no sentido que esses caras aqui aguentam maior uma poeira, né? Eles aguentam por mais tempo, eles aguentam mais uma temperatura, uma variação de temperatura, umidade. Então, a robustez dele é maior do que essas placas Arduino, por exemplo, tá? A grande desvantagem dele é porque ele não tem uma linguagem de programação, digamos assim, aberta, né? É uma linguagem mais técnica, eu preciso estudar um pouco mais, ter uma especialidade um pouco maior para programar, por exemplo, tá? Mas a gente não vai ver na indústria, ou dificilmente você verá na indústria um Arduino, tá? Mas a ideia de você programar com Arduino, você consegue programar um CLP ou ajustar um CLP, ajustar parâmetros, tá? Eu não sei se vocês são alunos do começo do ano ou no fim. Eu tenho alguns conhecidos que são engenheiros químicos, eles veem um controlador PID, tá? Eu não sei se vocês já viram ou não. Vocês podem até pôr no chat se sim ou se não. Mas é um controlador clássico, PID, que você ajusta alguns parâmetros para você ter alguns comportamentos, tá? Mas aí você pode usar, por exemplo, um controlador lógico programável na sua empresa aí que você poderá vir a trabalhar, né? Ok, acho que deu para entender mais ou menos a diferença, né? Porque desse tópico aqui, estou fugindo realmente do tema, mas eu acho que é interessante para contextualizar, né? E agora sim a gente vai ver um pouco das placas de prototipagem, tá? São placas eletrônicas aí, onde nos permite algumas coisas, né? Que a gente vai explanar. Eu vou apresentar algumas, tá? As que eu conheço, e delas são, ao meu ver, né, são as mais populares, tá? E algumas que não são tão populares, mas que eu tenho contato, eu acho que é legal também a gente explanar. São 4 placas, se eu não me engano, principais, tá? E a final será Arduino. Então, vou começar com essa daqui, ó, a Beagle Board, né? A Beagle Board, na verdade, é uma placa americana, é uma empresa americana, perdão, que eles têm a BeagleBone Black e a Beagle Board, tá? Mas, enfim, são placas, essas placas aqui, que está na imagem, depois eu vou trazer algumas fotos dela, né? Essa daqui, se eu não me engano, é a primeira, ela é até mais feinha. São placas extremamente potentes, são considerados computadores e uma placa única, né? Single board computer, pela sua potência. Realmente é um computador numa placa pequena, tá? Então, eu posso sim, inclusive eu cogito isso como professor, por exemplo, ter uma placa dessas, por exemplo, e levar aí no bolso e, de repente, numa aula aí apresentar, né? Por quê? Porque, inclusive, elas têm saída para vídeo, né? Saída HDMI. Né? Eu acho que essa daqui não é mais antiga, eu não sei se aqui é. Essa na imagem é uma versão mais antiga, eu não conheço. Eu vou apresentar ela mais para frente quando eu estiver comparando ela novamente. Tá? Então, por que a gente não aprende essa? Né? Eu vou acabar respondendo também, né? Mas eu vou apresentar mais uma. Né? Essa daqui talvez alguém já ouviu falar dela,
é a Raspberry Pi, tá? Essa, digamos assim, em relação ao Arduino, é a mais próxima da popularidade. Digamos assim, é o plano B ou A, né? Depende do que você quer. Oi? Ah, o Matheus perguntou aqui, robustez física do hardware mesmo? Sim, Matheus, né? Nesse caso, acho que era do CLP que eu estava falando, né? Perdão, só vi agora a sua mensagem. É robustez física mesmo, Matheus. De programação de software, também, tá? Essas placas que eu estou apresentando nesse momento, elas têm uma potência de software, de processamento gigantesca, inclusive maiores do que a maioria dos CLPs aí que a gente acha, tá? Mas é robustez física mesmo, eles são mais isolados, tá? Pode tomar uma chuva, eventual chuva, tá? Não, obviamente, não diretamente, mas alguns respingos, enfim. Principalmente anos, né? Anos de aplicação, tudo bem? Não sei se o senhor responde aí, tá? Então, eu voltando aqui na Raspberry, tá? Raspberry Pi. Eu comentei lá do exemplo, né? Que eu posso pegar uma placa dessas e pôr no bolso e usar eventualmente para tirar o meu computador de bolso e dar uma aula. Seria essa placa, tá? A Raspberry, por algumas características. Ok. Que por enquanto é. Ah, são 5, se não me engano. Essa daqui é a ESP. A ESP é uma placa, na verdade, só perdão, a Raspberry Pi é uma na verdade ela tem duas frentes, a A e a B, que aí vão lá para frente, né? Com o tempo eles foram fazendo a Plus, né? A Plus, B Plus, tá? Então a Raspberry Pi é a empresa, tá? É uma fundação, na verdade, se eu não me engano, deixa eu lembrar aqui, puxar na memória, ela é inglesa, não? Agora, enfim, não tenho certeza agora, né? Fugiu da memória, tá? Mas é uma fundação, e aí eles têm duas placas de frente principais, tá? A A e a B, e aí tem a Plus, B Plus, tá? A ESP, né, é na empresa Expressif, tá? Se eu não me engano, essa empresa tem em Xangai, ela tem algumas filiais em Singapura, no Brasil, se eu não me engano, tem também, tá? É uma placa recente, tá? Eu conheci ela em 2018 ou 2019, se eu não me engano, tá? Extremamente poderosa, né? Extremamente pequena também, o tamanho dela é minúsculo, assim, do tamanho de uma caixinha de fósforo, tá? Então, muito interessante ela, tá? Não tem muito material sobre ela ainda, porque realmente ela é recente, tá? Tem o ESP32, que é a mais popular, e tem mais uma, é um código também, me fugiu a memória, não vou falar para não falar, dar uma informação falsa, mas são duas principais placas dessa empresa, tá? Muito interessante essa placa também, para quem for entrar nessa área, às vezes quer continuar os estudos, recomendo dar uma olhada nela, ok? A Intel Galileu, essa placa eu comprei, particularmente só eu tenho ela, né? Assim, eu usei ela no meu mestrado, não é uma placa que vingou muito, mas a gente vai responder isso também, tá? De acordo com o estudo que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas ela é uma placa não vingou, né? Apesar dessa da Intel, uma empresa aí extremamente conceituada nessa área, tá? Principalmente na fabricação de processadores, né? As core da vida aí. Mas a Intel tinha até uma pegada de marketing interessante, que inclusive eu já vou adiantar, eu estou falando dela antes que eu esqueça, que são os pinos, elas são compatíveis com os pinos do Arduino, né? Que vocês estão vendo aqui, não sei como está aí na imagem de vocês, mas são esses pinos aqui, ó, aqui embaixo, aqui em cima, são compatíveis com o Arduino, tá? Então tinha uma pegada até interessante para aproveitar esse mercado aí do Arduino. Tem um processamento até melhor do que o Arduino, mas não vingou, principalmente pelo preço, tá? Eu não sei se é porque é da marca Intel, mas enfim, o preço realmente deu uma espantada aí em relação ao mercado. Aí a última aí, né, é o Arduino finalmente, tá? Essa sim é a placa mais popular aí, dessas que eu apresentei, com certeza. Digamos assim, é a mais antiga, não sei se chega a ser a mais antiga, mas ela começou, o projeto Arduino começou em 2005,
Não sei se é antigo, ao meu ver não é tanto, né? Já estou com uma idade um pouco mais avançada aí, mas é uma placa que é a mais popular, onde tem mais recursos, e enfim, por isso justamente o curso é baseado nela, digamos assim que é a placa inicial aí. Eu quero começar nesse ramo, ou quero ter algum hobby nesse sentido, é o Arduino que eu recomendo, tá? Onde você vai ter mais amparo aí, tanto de outros componentes, quanto até de códigos, né? Códigos abertos. Então, já que eu entrei nesse detalhe, por que ela é popular? Justamente por essas características. Ela é uma placa open source. Algumas também são, a Raspberry também, tá? Só que ela é muito barata em relação à Raspberry, tá? Então ela é open source, tanto de software quanto de hardware. Ou seja, eu posso acessar o site Arduino, que eu vou passar para vocês também, e eu posso baixar toda a programação dela, né, o esquemático dela é tanto eletrônico quanto dos compiladores internos dela, quanto de montagem, de pinos, enfim, eu tenho acesso total a ela. Inclusive, existem vários modelos de Arduino, tá? Então, aqui a gente vê alguns, a imagem bem colorida aí, né? Ou não, não sei. Aqui tá. Então tem um cubinho aqui, né? Cubinho, mas só para ter noção de trabalho, de tamanho. A gente tem aqui Arduino Uno, tá? Que é a principal, é a popular, aí é a padrão. A Arduino padrão é a Arduino Uno, tá? Existem várias, tá? Várias mesmo. Eu não conheço todas, mas, né? Eu conheci algumas por uma época aí, quando eu era uns 5 ou 6. Hoje em dia, eu nem tenho ideia quantos são. Mas, por quê? Porque ele é open source, né? Então, eu posso criar a minha própria Arduino, né? Meu próprio Arduino. Eu não sei como é que é a documentação para eu realmente criar, patentear, né? É isso, eu não fui a fundo disso, mas eu sei que existem vários modelos por isso, né? Com algumas características, né? Vou apresentar algumas, né? A principal é a Uno. Eu não sei se essa chega a ser, ou essa, enfim, mas tem uma maior que é a Mega, tá? Talvez seja até essa, tá? São maiores, placas maiores aí, que é a Arduino Mega, digamos assim, que é a segunda mais popular dentro do Arduino. Ela é uma Arduino Uno expandida, com algumas opções de pinos a mais e de processamento também, né? Tem o Arduino Micro, que é ao contrário, né? Uma Uno menor, para algumas aplicações específicas que eu preciso de tamanho, diminuir tamanho, que isso é interessante, né? Que a gente mexe com eletrônica, sempre eu quero, na maioria dos casos, na verdade, né? Sempre eu quero um tamanho mais otimizado. Então, o Arduino micro. Inclusive, no aqueles projetinhos de robótica, a gente está usando elas, essa daqui. Essa Arduino, se eu não me engano, chama LilyPad. É um Arduino que está sendo muito aplicado para fazer roupas, né? Roupas que brilham, né? Enfim, interna, tá? Então tem também essas aplicações muito específicas, né? Então, tem outras, né? Eu vou apresentar também, conforme vai rodando, mas tem muitas, muitas mesmo. A principal vantagem do Arduino em relação às outras, além dela ser open source, é porque ela é muito barata, né? Ela é uma placa relativamente barata em relação às demais. E entre outras coisas, né? O código aberto tá. Fugiu, agora voltou o raciocínio, perdão. Ela tem muita assistência também de hardware específicos. Então, por exemplo, né? Falaram aí de um setor de pH, né? Aplicação de pH. Eu posso ter um sensor de pH específico compatível com o Arduino, né? Como ele é open source, eu vou lá, fabrico, não às vezes uma Arduino, mas eu fabrico um sensor e deixo ela específico para aqueles usuários do Arduino. E isso tem muito, tá, gente? Ela é muito popular no sentido que profissionais trabalham com ela, mas pessoas que têm hobby, né? Hobbyistas aí trabalham com ela também. Então eu posso fazer em casa, tem muita gente que usa como hobby. Vou fazer um projetinho, vou usar o Arduino, né? Por exemplo, eu já tentei, na verdade não consegui aplicar, porque até me faltou um pouco de paciência e tempo também um pouco. Uma horta aqui em casa que eu utilizasse o Arduino para controlar a umidade da terra,
né? E temperatura, né? Então, quando está muito seco, o tempo, eu ia acionar fazer o Arduino acionar lá a minha irrigação. Né? Isso é uma ideia, né? Mas existem milhares. Eu vou trazer alguns exemplos aqui de aplicações. Mas muitos robistas, né, pessoas que usam como hobby mesmo o Arduino para fazer alguns projetos mesmo, tá? Então, o mercado é grande nesse sentido. Então, a gente vai começar com ela, ok? Ah, tem essa outra foto também, não, mas o som tem maior, né? Foi mal. Aqui, ó, o Arduino Mega, tá? O Arduino Mega tá aqui. Existem outras muito parecidas, muito específicas, às vezes muda uma coisa ou outra, uma aplicação muito específica, mas a principal é a Arduino Uno, né? Inclusive, eu estou com uma aqui, não sei se dá para ver, mas a minha não é, perdão, a minha não é a original. Só para ter um pouco de noção do tamanho dela, eu não sei como é que tá aí, deixa eu ver aqui na câmera. Tá, acho que dá. Então, tem uma noção de tamanho dessa placa, é uma placa relativamente pequena, tá? Não sei se vocês tinham uma impressão que era um pouco maior ou menor, mas aí ela é bem pequenininha. Essa daqui é um pouquinho menor do que a Ono original, tá? Mas é pouca coisa. Então, estamos aqui, Arduino. Nas minhas aulas eu gosto de trabalhar, de plugar. A gente vai trabalhar com simulador aqui no curso, né? O Igor comentou, né? A cultura maker está crescendo cada vez mais. Sim, Igor. Inclusive, é a tendência, né? Trabalhar com sistemas open source, né? Para a gente ir colaborando em conjunto, né? Então, é uma ideia legal isso. Então, dando prosseguimento aí, eu coloquei algumas aplicações. Essa daqui, ó, do meio, Arduino Robot. Eu vou ver se depois até, se eu lembrar, eu trago mais uma foto dela, que essa é uma foto de visão superior, né? Panorâmica não. É uma vista superior dela, não dá para ver direito, mas ela é um Arduino, que é um robô pronto, né? Então eu posso partir daí. O problema é que, conforme essas placas, eu falei que elas são baratas, né? Na verdade, a barata mesmo é o Arduino Uno, né? Conforme eu vou deixando mais específico, vai ficando caro. Esse Arduino Robots, e eu desanimei quando vi o preço dele, né? Então, falei, deixa quieto. Desisti da ideia de utilizar ele. Preferi montar a minha, baseado na Arduino Uno mesmo, montar meus robôs lá, por exemplo, na minha aula, né? Mas aí vai de cada um. Tem para todos os gostos, tá? Comparação de tamanho. Estou trazendo algumas fotos aqui, né? Se a Arduino Uno, a minha não é uma Uno original, é uma Uno paralela, que eu vou falar sobre isso também. Ela é um pouquinho menor, pouca coisa, mas praticamente é idêntica. Ela é desse tamanho. Essa do lado esquerdo aí que vocês estão vendo é a BeagleBone, aquela primeira que eu falei lá no começo, tá? Essa daí é a BeagleBone Black. É essa que eu tive acesso, né? No meu mestrado tinha um companheiro do laboratório que estava usando ela. E essa placa é poderosíssima, né, de processamento. E aqui tem as outras, né? Essa daqui é a Arduino YAM, é do tamanho do Arduino Uno, na verdade, tá? Tamanho bem próximo, tá? É uma placa, um Arduino mais poderoso de processamento. A BeagleBone, como foi apresentado. A Galileu, ela é bem maior, tá? Eu tenho uma Galileu, mas infelizmente ficou lá no instituto e devido ao isolamento, tá lá. Né? Não consegui, infelizmente eu não vou conseguir trazer aqui para vocês. Mas ela é uma plaquinha não, uma placona, né, digamos assim, tem algumas especificidades, mas ela já começa a ser um pouco mais complicado, tá? Tem esse detalhe também, tá, gente? Como o Arduino é popular, a gente acha muito material, tá? Apesar que as outras também a gente acha com facilidade muito material para a gente pesquisar, mas em relação ao Arduino não. Então, para um iniciante, é o Arduino, não, sem dúvida é a melhor opção, tá? Essa daqui tá me parecendo a Raspberry, tá? Que Raspberry, como eu disse, ela tem o modelo A e o modelo B. Eu nunca trabalhei com Raspberry, eu já vi, já tive contato, tá? Mas eu nunca trabalhei. É a segunda mais popular, tá? Mas ainda não tive a oportunidade de trabalhar com ela. Eu não tenho certeza se é também, porque tem alguns modelos, A, B, tem alguns modelos específicos, tá? Mas no geral a Raspberry tem
tanto o Raspberry quanto a BeagleBone tem saída de áudio e vídeo. Então, é realmente um computador numa placa só. Tá? Outras fotos que só para comparar tamanho. Tá? Então, são placas relativamente pequenas, não são muito grandes. E aqui eu estou trazendo uma tabela gigantesca, né, cheia de informação. E a gente vai mastigar elas aos poucos aí. Né? Montei a toque de caixa, tá? Essa tabela. Eu vou explicar alguns detalhes interessantes aqui, só para a gente ter uma noção dessas placas, tá? A gente está falando das placas de prototipagem. Eu estou trazendo esses modelos. Eu não estou trazendo a ESP. Lembra que tem a ESP32, é um modelo recente, e essa comparação aqui, na verdade, essa parte da tabela aqui, ó, eu peguei um compilado desse site que eu estou referenciando aqui, tá? Então, vocês dêem uma olhada. Ele fez esse estudo em 2014, não está recente, eu sei que não, mas algumas coisas não mudaram, né? As suas placas são as mesmas, tá? Em partes, tá? A IAM, por exemplo, percebi que ela tem um shield. A gente vai falar do conceito de shield ainda. Vou fechar todos esses tópicos ainda, mas só estou contextualizando, tá? Enfim, essa daqui mudou um pouquinho, essas três aqui ainda são as mesmas, tá? E a Arduino também é a mesma, perdão. Então, só a IAM mesmo que mudou um pouquinho. Bom, vamos para o que interessa, tá? A gente está fazendo um comparativo aqui entre a unidade de processamento, de controle de processamento, tá? O CPU. Mas termo não, fugiu. Acho que é isso mesmo. Fugiu mesmo. Unidade de processamento de controle, velocidade do processador, memória, tá? Memória de processamento. Se ela possui unidade de gráfico, tá? De processamento gráfico. Armazenamento interno, agora eu vi que o O deu uma cortadinha, perdão, né? Armazenamento externo, peso delas, acho que é importante, principalmente quando a gente vai trabalhar. Eu sou da robótica, né? Então, o peso é um parâmetro aí que eu sempre olho, tá? E preço. Preço eu vou deixar deixa para o final para a gente discutir depois, tá? Mas tá aqui os preços delas, básicos. Rapidamente, o que eu vou querer que vocês olhem com atenção, assim, a velocidade do processamento. Arduino, 16 MHz. Gente, eu não sei se vocês têm noção de frequência. Acredito que sim, tá? Então, 16 MHz. A Arduino Yan, ela tem dois processadores, tá? Um de 16, que é basicamente o mesmo que o Arduino Uno, mas a Yan tem mais um, ou Yan, não sei como é que soletra, tá? Perdão aí. Mas é mais um de 400 MHz, então bem maior a frequência. Maior frequência nesse caso aqui é mais potência, tá? Mais processamento. Então 16 MHz, vamos pegar o melhor caso aqui, 400 MHz, que é o que a gente vai programar, tá? 1 GHz, tá? Ou seja, 1000 MHz, tá? Então é maior. 400 MHz, maior também. E 700 MHz. Essa Raspberry aqui, ela é uma Raspberry mais antiga. As novas, hoje em dia, está com processamento um pouco maior, ok? Memória, 2 KB. Não é nada isso, tá? Mas ok. Essa memória é memória flash, tá? Memória de processamento, que todo CPU precisa de uma memória flash. Memória RAM, que a gente conhece, né? Perdão, é memória RAM. Memória flash é outra. Memória RAM. 2K. A Arduino Yan tem esse processador que ele recebe uma memória 64 MB, né? Então, 1 MB é 1000K, né? Então, bem maior, tá? 500 MB de memória RAM, 256 MB de memória RAM e 256 o modelo A na época, tá? E 512 no modelo B na época, né? Como eu friso, né? Hoje em dia eu preciso dar uma olhada, mas está na ordem de giga, né? Então qualquer computador hoje em dia tem aí 4 GB de RAM, 8 GB, né? Os mais poderosos aí 16, enfim. Mas 4 GB de RAM aí é comum, a gente vê. E essas placas chegam nesse nível, tá? Hoje em dia. Como eu disse, é um estudo um pouco mais antigo, tá? Mas dá para ter uma noção de umas coisas aqui que eu quero levantar. Armazenamento interno, o Arduino ele possui memória flash, que eu posso armazenar algumas informações lá. Por exemplo, o meu programa, que eu vou deixar lá, tá? A Arduino Uno possui, além dos 32, ele possui mais uma de 16, né? A BeagleBone Black tem duas versões, uma de 2 GB e outra de 4, mas a Galileu é 8 apenas, é bem pouco, tá? E a Raspberry não tem memória interna. Tá?
Só que aí elas têm memória externa, né? Quer dizer, algumas têm, né? O Arduino, por exemplo, não tem, tá? E as outras recebem. Posso adicionar um cartão de memória aí. Então, isso é interessante. Então, meio que contorna aí a questão de não ter armazenamento interno, né? Peso, eu acho que não vou entrar muito em detalhe, mas eu até estranhei esse peso aqui do Arduino. Eu peguei hoje, assim, essa informação, mas, enfim, o site até que era meio confiável. Eu deixei aí. Depois a gente, qualquer coisa, a gente atualiza, tá? E preço, tá, gente? Preço, assim, eu fiz essa pesquisa hoje também. Peguei de um site chinês aí, que é que importa, onde eu achei todas essas placas no site, tá? E aí eu estou trazendo só para a gente comparar, tá? Mas se eu pesquisar mesmo, eu vou achar uma diferença de valor até considerável, tá? No principal site de venda aqui nacional, não tem todas essas placas, então ficou difícil eu contextualizar o valor de preço, né, em todos os casos. Então, importando aí da China, eu pesquisei a Arduino Uno original. Essa Arduino está custando em torno de R$ 100, tá? Não é essa minha. Essa minha aqui eu paguei bem menos, tá? Quanto que eu paguei? 25, R$ 30, eu não lembro exatamente, mas uma ordem dessa grandeza, tá? Arduino Yan, como eu disse, ela não achei mais ela pura, eu achei um shield dela, que na verdade eu vou adiantar só para contextualizar, né, dar a informação no tempo certo. Shield na verdade é uma plaquinha que eu ponho em cima do Arduino, né, é um plus do Arduino aí. Então eu pego o meu Arduino e ponho a Yan em cima, tá? Então, 225 aí, reais, 68 centavos esse shield, tá? Um pouquinho mais caro, né? Bem mais caro do que essa daqui, que eu tenho em mãos, com certeza. BeagleBone Black, pressão mesmo, R$ 310, achei um preço bem acessível, tá? Essa foi a Heavy C, essa versão, tá? A Heavy B eu acho que não existe mais, assim, não consegui achar com facilidade, né? Por quê? Por questão que hoje em dia 4 GB de memória aí se popularizou, né? Não é tanta coisa assim. Então, uma que era de 2 gigas, já acho que de questão de mercado aí, ela está desinteressante já. Ok? A Galileu, bem mais cara nesse site, tá? Mas eu achei no nosso site nacional, aí, no principal site nacional de vendas aí, por R$ 350. Então, eu acho que é um preço mais próximo aí da nossa realidade, ok? E a Raspberry aí varia de acordo, como eu disse, tem vários modelos. O modelo mais barato, 250 aí aproximadamente, a quase R$ 600 aí. Então, dá para ter uma noção aí do preço, tá? O que eu venho destacando aqui são os dois extremos, né? A Arduino Uno, como eu disse, é a mais popular, por um dos motivos por ela ser mais barata, tá? E a BeagleBone Black, dessas aqui é a mais poderosa, tá? Desse caso aqui, tem um preço mais acessível, em relação ao custo-benefício, né, de processamento, mas é um preço já considerável, não um preço muito barato, tá? A Intel Galileo, a gente pode ver que ela não tem uma capacidade de processamento tão grande e um preço já bem competitivo, né? Na verdade, bem menos competitivo, né, do que ela oferece, tá? Então, foi um dos motivos realmente que eu falei que praticamente só eu tenho ela, mas eu precisava, o meu mestrado, a ideia era utilizar ela, enfim, mas uma questão bem pessoal aí, né? Você acha muitos materiais delas, mas bem menos do que as demais, tá? A BeagleBone também, ela não é tão popular, ela é muito específica, ok? Mas a Raspberry e a Arduino tem material pra caramba aí na internet, fica bem tranquilo de trabalhar, né? Então beleza, então você tá falando aí que é a melhor, que é a Arduino Uno, mas eu tô vendo aí que pelo preço e processamento, eu gostei da Raspberry, por exemplo, tá? Bom, a questão é, dependendo do que você vai usar, mesmo o Arduino tão fraquinho, né, em relação às demais, ó, 16 mega, 1 GHz, ou seja, bem maior, enfim. Então, ela é bem menor de processamento em relação às demais, ela ainda dá conta de muitas aplicações, tá? Então, por exemplo, naquele exemplo que eu dei que eu vou usar para minha horta, nossa senhora, eu não vou usar 1% do que ela pode oferecer para mim. Então, para a maioria das aplicações, ela atende bem, tá? Mas para algumas aplicações específicas,
Aí você já começar a perceber que às vezes ela vai se ficar limitando, tá? Mas demora. Para a maioria das aplicações ela atende bem. Então, para uma versão de entrada, realmente ela é uma placa interessante, tá? Eu, como professor, trabalhando com robótica, eu tive uma vez que eu falei, opa, Arduino agora estou percebendo que ele não está dando conta de processar tudo que eu preciso, tá? Mas era um caso muito específico, eu trabalhei com vários sensores, o robô, eu dava um certo grau de autonomia para ele, então, na maioria dos casos, ela dá conta sim, tá? Deixa eu ver só um comentário aqui. Os megahertz são a velocidade dos núcleos do processamento do Arduino? O Engenharia Química perguntou aqui o usuário, né? Se sim, no caso o Arduino Uno tem 2 núcleos, nesse caso sim, tá? Deixa eu só explicar uma informação, tá? Algumas dessas placas, na verdade, o Arduino Uno, não esse que eu tenho, esse também, mas esse daqui é mais simples. Não sei se dá para enxergar, daí tem um chipão preto aqui, ó, no meio dele, tá? Esse chip é o microcontrolador dele, tá? Tem uma certa diferença de microcontrolador para microprocessador, tá? Mas a ideia, a princípio, a gente pode pensar que seja a mesma, tá? Então, sim, seria a velocidade do processador, né, das placas, tá? O IAM, ela tem 2 processadores, tá? Na verdade, essa placa aí é uma placa específica, como eu disse, são vários Arduinos, né? Mas essa é mais específica para a internet das coisas, né? É um Arduino mais moderno aí. Então, ela tem uma unidade de processamento que a gente fala que fugiu o termo, mas é um sistema embarcado, tá? O Pedro perguntou, tá? Beleza, Pedro, de boa. Então, Pedro, não sei se eu vou conseguir explicar, mas seria assim a velocidade de processamento dos núcleos do processador, tá? Pode ser que não tenha núcleo, tá? A ideia de núcleo é outra, mas essa ideia mesmo, tá? É o processamento, a velocidade de processamento dele, tá? Seja controlador, que é o caso do Arduino, ou seja dos processadores do IAN, né, que tem 2, né? Então tem um de 400 MHz e o Arduino aí de 16 MHz, tá? Que é o ATmega, é o microcontrolador dele. Beleza? Não sei se me fiz claro aí. Pode perguntar se realmente eu não fui muito claro. Me banana aí. Bom, ok, então só para comparar essas placas, questão de preço aí, o Arduino realmente é uma alternativa legal e atende bem a maioria das aplicações. Tá? Então, apesar dessa tabela aí, é uma placa interessante. Esse estudo aí, como eu disse, né, que está aqui nesse link, ele faz algumas comparações, né, fez alguns gráficos, achei interessante trazer, só para a gente ter uma noção, né. Aqui ele comparou processamento, né, basicamente processamento, né. Então a gente vê essa barrinha verde aqui, ó, é a BeagleBone, né, BeagleBone Black. Isso em 2014, tá, gente? Aquelas placas da época, ok? Então a BeagleBone deu um resultado interessante. Arduino Yan, ele só testou com a Yan, tá? O estudo dele era com Yan, não era Arduino Uno. O Uno, se tivesse aqui, seria um risquinho aqui embaixo, tá? Posso afirmar que com certeza seria um risquinho só. A Uno, realmente, na questão de processamento em relação a essas outras placas aí, ela tá muito longe, tá? Mas a gente percebe que a BeagleBone Black, nesse caso, se destaca positivamente, tá? As outras ficam meio que pareia, né? A Galileu fica realmente um pouco mais abaixo, tá? A vermelhinha aqui entre o Galileu. E como eu disse, ela realmente é uma placa que não atendeu muitas expectativas mesmo, né? E a gente consegue perceber também, ó, essa questão de potência utilizada, tá? A gente quer uma placa que otimize o seu consumo, né? Porque se eu for trabalhar com o sistema embarcado, às vezes é por bateria, tá? Eu quero que ela consuma menos possível, né? Enfim, por questões óbvias, né? A Galileu, a gente percebe que teve um consumo aí muito mais elevado que as demais. Então, mais um ponto negativo aí para Galileu, né? Não tô, parece que eu não estou vendendo a Galileu, né? Mas na verdade não estou vendendo mesmo, estou fazendo análise técnica, tá? As demais placas teve aí um comportamento um pouco mais próximo, principalmente a Raspberry modelo B, tá? Com a BeagleBone Black, tá? Mas se for para pensar, como a BeagleBone teve um processamento maior,
não é tão ruim, né? Na verdade, é até aceitável, melhor dizendo, que ela realmente tem um consumo maior, né? Poxa, vamos dar um crédito para ela aí também, ok? Mas a Arduino Yan um consumo menor ainda que as outras, e a melhor de consumo aí é a Raspberry Pi modelo A, tá? A Raspberry Pi modelo A, se eu não me engano, nesse caso, nessa época, ela tinha um processamento inferior do que o modelo B, né? Se tem um processamento inferior, possivelmente vai ter um consumo inferior, tá? Com exceção da Galileu aí, a eficiência energética dela foi bem pior aí, tá? E se eu tenho eficiência energética ruim, provavelmente a minha temperatura vai aumentar muito, né? A questão da perca aí, né, de temperatura. Então, só para fechar, né? A Galileu realmente teve um comportamento um pouco pior aí, e as outras placas têm um comportamento um pouco melhor. Novamente, a BeagleBone ficou intermediário, né? Mas defendendo ela novamente, né? Como ela teve um processamento maior, é aceitável realmente que ela esquente mais, que ela consome mais energia, é ok, é o preço da coisa, né? Então, uma aplicação, né? Se eu for fazer uma aplicação em campo, por exemplo, for trabalhar em setor agrícola, que eu vou ter que fazer uma análise, por exemplo, de um pH do solo esporadicamente, eu quero que minha placa consuma pouca energia, que eu vou lá, troco minha bateria, às vezes de meses, né? 2, 3 meses eu vou lá, troco ou carrego ela, enfim, né? Então, todo isso daí tem que ser pensado aí no projetista. Eu não vou utilizar uma placa que realmente... a Galileu eu vou até descartar, tá? Vou até descartar a Galileu, mas pensando aqui na BeagleBone, né? Não vou utilizar a BeagleBone se eu não preciso realmente de tanto processamento assim, porque ela realmente me dá um consumo de energia maior do que as demais placas, tá? Então, a ideia aqui, na verdade, gente, é só a gente contextualizar por que eu estou falando do Arduino, por que eu não estou falando das demais. Eu acho que é interessante, sim, a gente saber que existe alternativas, tá? Não só Arduino é a vida, né? Mas, como eu sempre defendo, é uma placa de entrada interessante, né? Bom, então vamos falar então do Arduino, né? Que o curso é de Arduino, né? Então, qual que é a principal, na verdade, uma das principais vantagens dela, né, que eu já disse algumas, é o open source, tananã. Pensando em hardware, tá? Qual que é a principal vantagem dela? É isso que vocês estão vendo na tela. A produção de placas específicas ou placas compatíveis para o Arduino, né? A gente pode ter módulos ou a gente pode ter shields, como eu já adiantei, né? O módulo, vamos aqui da esquerda para a direita, né? O módulo basicamente é uma plaquinha remota, na verdade assim, que eu não encaixo no Arduino, né? Eu preciso de uma interfacezinha, por exemplo, um fio, né? Uma interface elétrica entre o Arduino e o módulo, tá? Já o Shield, ele é uma placa que eu encaixo diretamente no Arduino, tá? A diferença é essa. Shields normalmente são placas também com mais processamento, tá? Módulo normalmente são sensores, tá? São coisas mais específicas. Eu preciso trabalhar um pouco mais a informação dos módulos do que do Shield, na maioria dos casos, tá? Tem exceções, ok? Então, só para a gente ter uma noção, um microfone, um módulo de microfone, sensor Hall, né, um sensor específico também, perdão, buzzer, a corrente, módulo infravermelho, módulo de LED, tá? Módulo relé, e é engraçado o relé, deixa eu ver se está nessa imagem, mas tem um shield relé também, tá? Acho que não está aqui, só porque eu falei, né? Enfim. Então, são basicamente, na maioria dos casos, tá, os módulos são sensores. Já nos shields, além de sensor, ele ainda tem algo a mais, tá? Normalmente, tá? Existe, como eu disse, como são várias placas, são exceções. Estou falando isso no geral, no parâmetro geral, né? A vantagem de trabalhar com shield é que ela uma das, né, é que ela é rápida e prática, só vou lá em caixa, pronto. Né? A ligação física está feita, tá? A desvantagem é que, por exemplo, eu vou trabalhar com um shield que eu tive caso aqui com esse shield aqui que está embaixo, está cortado aqui, ó, que é o shield LCD. Né? Eu encaixei o LCD no meu Arduino, beleza, está aqui. Só que eu também preciso colocar um sensor de temperatura. Eu meço a temperatura e mostro no meu LCD a temperatura do meu quarto, por exemplo. Tá? Então, eu preciso usar o meu shield, perdão, tá? Que fica no meio de campo, ele fica meio que atrapalhando, assim, né? Ele fica no meio, literalmente no meio, entre o sensor e o Arduino, tá?
Obviamente, os shields são pensados nisso, tá? Mas atrapalha um pouco. Por exemplo, dificilmente eu vou trabalhar com outro shield se eu tiver com um shield LCD por cima, né? Por exemplo, dá um caso bem simples assim, ó. Eu quero um LCD, que eu vou ter informação de visual lá, uma tela, né? E eu quero esse shield aqui que vocês estão vendo aqui, que eu tô tentando destacar, que é o dos botõezinhos, né? Para fazer um joguinho, né? Então eu quero fazer um joguinho, eu quero ver nela lá. Eu não consigo encaixar as duas. Ou eu encaixo o botão, né? Ou eu encaixo a tela. Um vai ficar debaixo do outro. De qualquer forma, um vai atrapalhar o outro, vai inviabilizar o outro. Então, tem horas que é a principal desvantagem do Shield, né? É essa, ele usa todo o espaço físico aí do Arduino, tá? Teve uma pergunta aqui do Pedro, novamente. Pedro, processamento alto da BeagleBone pode ser bem aproveitado por ser o maior em qual tipo de projeto? Pedro, bom, um exemplo que eu conheço, tá? Processamento de imagens, por exemplo, né? Eu sou da robótica, eu trabalho com robô. Então, quando o robô precisa ter informação, né, visual, a informação visual realmente é uma informação muito rica, né? No sentido de... é muita informação realmente mesmo, né? Então, eu quero um robô que enxergue e desvie de obstáculo. Então, preciso que meu processador, todo momento, ele capte aquela imagem, vê se tem um obstáculo, decida se não vai seguir, enfim, tá? É um exemplo de processamento que eu sei que dá para fazer, né? Que eu vou, e provavelmente o meu Arduino não vai dar conta, tá? De tirar aquela foto, analisar aquela foto pixel por pixel, se tem, reconhecer se tem um obstáculo ali, e aí sim tomar algumas decisões, tá? Então, por exemplo, é um projeto, né? É um exemplo de um projeto que eu provavelmente vou precisar de uma placa mais poderosa, assim, tá? Mas, enfim, tem mais, tá? É que realmente é o que vem na minha mente aqui, porque é o que eu trabalho, né, na robótica. Tudo bem? Bom, então, os shields, na verdade, eles são placas, e módulos também são placas fabricadas para meio que contornar a deficiência do Arduino de processamento, né? Em alguns casos, isso daqui fica claro. Por exemplo, se eu utilizar meu Arduino para acionar um robô diretamente, eu vou ter alguns problemas, né? Além de força, realmente, que meu Arduino não vai ter força, literalmente, para acionar um motor, que é um componente elétrico que exige muita força, né? Força elétrica, eu não vou dar conta de fazer meu Arduino acionar diretamente. Eu preciso de um meio de campo. Então, eu posso usar um shield motor, por exemplo, tá? Então, é uma aplicação aí que eu posso contornar. Na verdade, nesse exemplo foi meio ruim. Na verdade, nenhuma placa dessas que eu dei conseguiria processar, né? Mas deixa eu ver outra. Eu falei tanto a BeagleBone quanto a Raspberry tem saída de câmera, né? Na verdade, entrada de câmera, né? Ou saída de vídeo, né? Vamos pegar a entrada de câmera, melhor, né? Então, a Raspberry tem entrada de câmera já nela, né? Ela tem uma placa, ela tem parte do circuito dela é dedicado para você colocar uma câmera nela e aí você diretamente nela você faz o processamento nela, né? O Arduino não dá conta de fazer análise de imagem, como eu já adiantei aqui para o Pedro, né? Então, eu posso usar um módulo do Arduino que faz processamento de imagem. O problema que eu conheço, não conheço um módulo tão eficiente ainda, tá? Porque o que esse módulo vai fazer? Ele vai enxergar aquela imagem, né, nesse caso específico, vai me dar só uma resposta para o Arduino bem mais simples, bem mais leve, que, por exemplo, tá, se tem um obstáculo ou não. Tá? Estou fazendo um exemplo bem grotesco, tá, gente? Mas é só para ter noção mesmo. Tá? E lá na Raspberry, né, como eu estava dizendo, às vezes eu vou enxergar a câmera mesmo, aí eu posso ter mais opções. Tá? Então, além de ter obstáculo ou não, qual a distância, que tipo de obstáculo que é. Tá? Então, às vezes, sei lá, posso fazer interação com a pessoa, reconhecer se é um carro, se é um cachorro, se é uma pessoa, enfim, tá? A possibilidade é muitas, tá? Então, só para concluir aqui, ó, o módulo, então, encaixando, só para mostrar em fotos, né, como o módulo encaixa. Ele já tem os pinos típicos, né, já com as dimensões perfeitos, compatíveis com o Arduino. Tá? Então, eu só vou lá e encaixo, e aí eu consigo já programar, né, já faço a ligação elétrica aí. E a gente vai ver no código, na aula, né, perdão, no código,
na aula que, conforme a gente vai precisando, a gente vai precisar fazer as ligações elétricas, tá? Inclusive, para quem não gosta muito de física aí, a parte de circuitos, vai sofrer um pouquinho, mas também eu vou fazer uns exemplos bem básicos, tá, gente? Devagar, acompanhando, então vai dar tempo também. Vai conseguir acompanhar, espero que sim, tá? Mas a ideia é, esse daqui tá pronto, eu venho em caixa, não preciso puxar fio, fazer ligações elétricas, como é o caso aqui, né? Que negócio que é esse que eu vou falar já já, né? Então, só para contextualizar melhor, quando eu falei dos pinos lá da Galileu, eu vou até voltar ó, na Galileu. Aqui, né? Quando eu falei dos pinos do Galileu, eles tinham até uma estratégia de marketing com pinos compatíveis com Arduino, né? Que foi legal. Eu posso usar um Shield que foi a hora fabricado por Arduino na minha Galileu. Foi uma ideia muito legal que eles tiveram, né? Mas pena que a gente já viu que pela placa em si, né, o processamento também dela não é tão bom, então, mesmo assim ainda não vingou tanto. E principalmente, né, nesse sentido também o custo, né? Então, se eu estou disposto a pagar um valor desse, eu já começo a olhar para outras placas, né? Então, realmente não vingou muito, tá? Então, aqui mais um exemplo, né, uma figura com Arduino com Shield. Nesse caso aqui é um Arduino Mega, né? É um Arduino. Na verdade, o Arduino Mega, ele é um Arduino Uno. O Uno terminaria aqui, ó. Não sei se dá para ver na foto, na tela de vocês aí, espero que sim. Terminaria mais ou menos nessa altura. E o Mega ainda está em mais essa expansão aqui atrás, tá? Não só, tá? Mas ele tem um processamento um pouquinho maior também que o Arduino Uno convencional. Apesar que ainda também não é grande coisa, tá, gente? Perdão. Eu vou mostrar um vídeo aqui. Eu falei demais, né? Falo bastante, né? Perdão aí pela. Vocês vão enjoar da minha voz, tá? Vou mostrar um vídeo aqui, tá no YouTube também esse vídeo. Eu só coloquei ele aqui para. Não sei como seria o acesso à internet, uma internet que às vezes falha um pouquinho. Depois eu vou até pôr o link aí para Ana, que vai postar, vou pedir para ela deixar na descrição, até por direitos autorais. É um vídeo no YouTube com algumas aplicações de Arduino, tá? Espero que vocês gostem. Já vou dar um spoiler, assim, na verdade, né? Só observem o seguinte: olha como esses projetos são feitos por pessoas em casa, né? São robistas, né? Dá uma olhada, vamos lá.
E aí, galera, qual que vocês mais gostaram aí ou não gostaram, né? Pode ser também, né? Fala aí, vamos ver. Que bom. Ah, o Igor comentou aí fazer um jogo pro Dino. Vocês chegaram a ver? Tem um recente aí, uma galera aí que postou mesmo. É aquele joguinho do Google Chrome, né? Quando você fica offline, aquele do dinossauro lá, que ele faz sozinho lá, e vai pulando os obstáculos. O bichinho foi longe naquele joguinho lá. Subir na árvore do UOL. É, então. Cara, eu fiquei impressionado no sentido desses que eu vi, do drone, cara, pela capacidade de processamento do Arduino mesmo. Para um drone, eu não sei que Arduino estava usando ali também, não sei o que o Arduino estava fazendo naquele drone, não sei se ele realmente estava controlando o drone, mas me espantou, assim, sabe? Eu não sei se existe um modelo realmente mais específico. Mas vocês viram que dá para fazer muita coisa legal, né? E aí vai, né, da dedicação, do interesse, do entusiasmo de cada um. Como eu disse, a maioria desses projetos, de certa forma, na maioria dos casos, não sei, eu não conheço todos que foram aí, mas muitos deles têm online. O pessoal faz e disponibiliza. Solta aí para a galera, tá? Então, vocês podem fazer novamente, né? Vai aí da dedicação aí, da paciência também de vocês, porque realmente precisa se dedicar um pouquinho, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado, tá, dos vídeos e a gente vai começar a aprender Arduino, né? A gente não vai chegar no nível de projeto assim jamais. Eu gostaria que em 2, 3 aulas a gente chegasse, mas é só um pontapé inicial aí para vocês, na maioria dos casos, conhecer. Eu não sei se todos já ouviram falar, se tiveram contato ou não. Estou contando que não, tá? Bom, só continuando aqui e vamos para os finalmente, tá? Porque eu já me alonguei demais também, eu gosto de falar, né? Que um iniciante do Arduino precisa, tá? O que eu preciso conhecer, o que eu preciso saber, o que eu preciso ter, né, para trabalhar com Arduino. Obviamente a placa, tá? E aí eu recomendo alguns componentes básicos, tá? Como esses daqui que vocês estão vendo na imagem, né? Alguns LEDs, tá? Umas luzinhas. Por quê? Qual que é a questão do LED? Ela é uma resposta, né? Ela é uma luz que acende ou não, vai acender de um determinado comportamento ou não. Então eu vou ter uma resposta da minha programação se está funcionando ou não. Para testar é legal. Obviamente eu posso fazer um circuito que a ideia final seja realmente acender um LED, né? Por exemplo, a gente teve alguns estudos aí, né? Alguns projetos dos nossos alunos que a ideia era fazer um semáforo, né? A Ana até comentou aí, né, que fez o cubo de LED, passou ali o cubo de LED, não sei se vocês chegaram a ver, que é uma camada de LED, né, empilhada em cima de outro, que aí fica e forma um cubo, né? Vai bastante LED para fazer isso. E aí a gente aciona, né, de acordo com o que a gente quer, dá um efeito visual muito legal, né? Pode fazer até um holograma, dependendo da quantidade de LED que tem, obviamente. Esse holograma fica melhor ou pior, mas é um projetinho legal, né? Eu lembrei de uma história que eu fiz um cubo de LED, fiquei uns 2, 3 dias, logo quando terminei a faculdade, fiquei nas minhas férias, logo nas primeiras férias depois da faculdade, eu falei, sempre quis fazer um cubo de LED. Fiz lá, fiquei soldando, dá um trabalho violento fazer isso. Fiquei uns 2 dias em cima do bichinho, né? Só que eu tirei o Arduino, tirei o processador dele, fiz um projeto mais final, né? Digamos assim, né? Um projeto mais bem elaborado, né? Digamos assim. Eu terminei, mostrei para minha mãe falou assim: "Ah, que legal, uma luzinha de Natal, né?" Falei, poxa, bicho, me desanimou, né? Mas, enfim, não dá para esperar que a pessoa entenda realmente o trabalhão que dá para fazer, configurar, acionar aquilo lá, né? Ana, você tá de prova, né? Que o cubo de LED fica, dá trabalho, mas fica lindo, né? Realmente é um projeto bem legal, né? Mas vamos lá, então, a gente precisa de. Eu recomendo vocês terem quem quer começar, né? Um pouquinho de LED, né? Óbvio, a gente vai trabalhar com simulador, não vai precisar de nada disso, não vai precisar disso para o curso. Mas para quem quer continuar estudando, fazendo projetos com Arduino, acho que eventualmente você vai acabar a ter que adquirir, né, um kitzinho aí de iniciante para Arduino, né? Aí vem o cabo, né, o cabo de programação, é o mesmo cabo de impressora, a maioria das impressoras compartilha com esse tipo de cabo, botõezinhos, né, e a protoboard, tá? E um conjunto de resistores também elétricos, né? Então
botões, LEDs, a protoboard, que eu vou falar já já um pouquinho dela, acho que merece um destaque, e resistores, e os jumpers, né, que são os fios elétricos para fazer as ligações, né, elétricas entre os componentes, tá? Que a gente chama de jumper, tá? Então, quando eu falar de jumper, às vezes por força do hábito, tá? Lembra que são os fios aí. Ou se não lembrar também, me pergunta, pode interromper aí que aí eu retomo. Às vezes por força de hábito a gente usa, às vezes, um linguajar um pouco mais técnico, né? Vou falar um pouquinho da protoboard. Na verdade, não tem muito o que falar dela, mas acho que é importante porque a gente eventualmente vai usar ela no curso, né? Protoboard, na verdade, é uma placa, essa placa branca que eu tenho em mãos, tá? Uma placa de prototipagem, né? Como o nome meio que já sugere. Na verdade, a função delas são duas, basicamente. Uma, não deixar meu componente solto, como se eu trabalhar aqui na minha bancada, né? Então, trabalhar com ele fixo para evitar que faça algum acidente, queime o componente, né? Alguma coisa nesse sentido. E para fazer ligações elétricas, né? Então, são duas funções principais aí. Né? Apoiar os componentes e fazer as ligações elétricas. Tá? Como são as ligações? Vamos entender o conceito da protoboard. Como é que é feita? Como é que ela é internamente? Na verdade, é uma chapa de uma placa, é um plástico, né, que envolve toda várias chapinhas de metais, né? Essas chapinhas estão unindo os componentes, os terminais dos componentes ali dentro, né? As perninhas, né, Ana? Os alunos falam eu prefiro falar terminal, eu acho que é um termo mais técnico, um pouco mais menos chulo, né? Então, terminal dos componentes, então ficam fixados ali nos furos aí, né, da protoboard, né? Então, e aí eu vou ter algumas ligações, já me possibilitam algumas ligações, tá? Você pode ver que tem algumas placas num sentido e outras em outro, né? Isso é de propósito, né? E tem um padrão, sim. Normalmente essas placas internas, tá? São 5, né? Todos os protoboards que eu tive contato sempre são 5, tá? Eu não sei se pode mudar, mas enfim, acho que esse número também não é muito relevante. Estão nesse sentido aqui, são só 5 e elas estão ligadas entre 5 delas. Ou seja, se eu coloco um componente, por exemplo, nesse primeiro buraco aqui, nesse primeiro pino, né? Ele também vai me dar um acesso nos outros 4, tá? Então eu posso colocar um componente aqui e ligar um outro já nele, né? Então, por exemplo, se eu quero, só para ficar um pouco, vamos sair um pouco agora das apresentações e cair um pouco no técnico. Eu não sei se vai dar para enxergar, mas acho que não, mas eu quero ligar esse componente com esse bem pequenininho aqui, que talvez esteja, não sei nem se dá para ver, deixa eu ver como é que tá aqui. Eu acho que, bom, enfim, vamos lá. Eu quero ligar esse carinha aqui com outro que tem aqui em mãos, que provavelmente não vai dar para ver, que tão pequeno que ele é. Bom, eu posso ligar diretamente, pegar um terminal e relar no outro, tá? Que não recomendo de maneira alguma, tá? Ou eu posso usar a protoboard para fazer esse meio de campo. Então eu fixo o componente A nela, né? E aí vou ter lá os outros. Coloquei um componente num terminal, eu vou ter outro 4 furos aqui para eu colocar o outro terminal do componente B, né? Então eu vou lá e coloco em qualquer um dos outros 4. Tá? Então essa é a ideia, tá, gente? Então é sempre ligar um componente no outro. E aí fica fixo, né? Não vai ter muito. A risco de acidente agora diminuiu bastante. Tá? Então é assim que eu faço a ligação da protoboard, tá? Então tem mais uma foto aqui. Opa, travou. Aí. Mais uma foto só mostrando como é que é, tá? As internas são nesse sentido e as externas, elas são, eu falei aqui são 5, né? Aqui varia de porta-board a porta-board, mas já são mais, né? Em torno aí de 20, 15, tá? Depende do modelo, tá? Mas elas já são né, na horizontal, nesse caso da figura, né, na horizontal, e ficam todas interligadas até na metade. Normalmente, na maioria dos protoboards que eu conheço, é até na metade. É uma boa também, Igor. É bom que não tenha o trabalho com soldas, tá? Para fazer projeto é legal, tá? Só que eu até acho que a solda, você vai soldar os terminais, já é para um passo mais à frente, né? Você testou ali na protoboard, opa, fechou, acho que é isso mesmo que eu quero.
né? Então vou fazer meu circuito final, aí eu não vou levar minha protoboard, aí eu já não recomendo a protoboard mais, eu já recomendo que vocês soldem numa placa, tá? Mas isso daí não vai ser abordado no curso, mas só para ter uma noção, tá? Então, a solda, para um projeto final, ela já é interessante. Para um projeto inicial, já não, porque uma vez que eu soldei ali para dessoldar, né, vamos usar esse termo aí, para soltar novamente, já um pouquinho mais de trabalho, tá? Obviamente que é possível, mas já dá mais trabalho. Protoboard, você põe e solta ali, tá? Só vamos aí continuar, tá? Se eu fosse trabalhar com Arduino, como que é o caso que eu aqui tenho em mãos, eu tenho um software do Arduino específico. Eu tenho outras possibilidades também, tá, gente? Eu não preciso trabalhar com esse software específico, mas é um ambiente de programação, onde a gente vai programar, e é onde o curso basicamente vai ficar todo voltado para ele, tá? Mas é um software chamado Arduino, né? Na verdade é o Arduino IDE, ok? O site é o arduino.cc. Eu não coloquei na apresentação, foi mal, esqueci mesmo. Mas Arduino, você põe no Google Arduino, você vai cair na página dele, você baixa esse software aí. E, enfim, você já começa a programar, pluga sua placa nele, aí já parte, não tem muito segredo, não. Tem algumas coisas, mas como é por simulador, isso daí vai ficar um pouquinho de lado agora, né? A gente vai trabalhar com um simulador online, que é o Tinkercad, ou Tinkercad. Às vezes eu falo CAD, às vezes eu falo CAD, tá? Que é o software da Autodesk. Né? É a mesma empresa que faz o AutoCAD, talvez vocês conheçam, né? Uma empresa boa, uma empresa conceituada. Esse Tinkercad ele era um outro circuito anteriormente, era circuito I/O, acho que o nome dele, eu não lembro. Particularmente, eu tive pouco contato com ele, tá? Eu tive agora, nesse tempo de pandemia, porque foi quando surgiu o tempo, né, para trabalhar com esse tipo de ferramenta. E também por causa de necessidade. Eu tinha um Arduino, né, em mãos, meus alunos na minha aula têm um Arduino em mãos, então a gente acabou trabalhando muito em o Arduino físico mesmo, né, fazendo as ligações físicas, literalmente. Mas o pouco contato que eu tive aí, eu vi que realmente é uma ferramenta muito boa. E, inclusive, eu estou cogitando nas aulas futuras, né, usando a pandemia aí para aprender, né? Então, conhecendo aí, vou começar a usar também ele para as aulas aí quando possível, tá? Dá para programar o Arduino em Lua? Eu não sei, Igor, não sei dizer. Eu já sei da existência dessa linguagem de programação, mas não sei te responder essa eu vou ficar devendo, tá? O Arduino, a linguagem padrão dele é o C++, tá? Mas não sei se dá para programar em Lua, não. Eu sei que em C puro dá, C convencional dá para fazer. Já é uma linguagem um pouco mais de baixo nível, né? Mas Lua realmente não sei. Eu duvido que. Quer dizer, duvido, né? Mas eu acho que não, tá? Python também acho que não, tá? O Arduino não. Não sei dizer se tem alguma biblioteca específica, tá? O Python é uma linguagem muito legal também. Eu sei que as outras placas trabalham muito com Python, principalmente que ele é baseado em Linux, né? Tem mas na verdade Python é muito mais que isso, né? Mas é uma placa baseada em Linux e o Python é uma linguagem muito interessante, muito poderosa, tá? Também não sei dizer se dá para trabalhar com Python, tá? Eu posso dar uma pesquisada, eu posso tentar ver essa resposta para a próxima aula, né? Boa pergunta, na verdade, se outro tipo de linguagem, tá? Eu sei que a convencional e a que eu trabalho mesmo é o C++ mesmo, tá? Trabalhei com Python já, mas na Galileu, como eu trabalhei com a Galileu, eu usei o Python. E gosto muito da linguagem, mas eu não tenho tanta experiência com Python, não. Já ouvi falar que existe um MicroPython para Arduino, porém não sei como funciona, o Igor comentou. Igor, eu não duvido nada, na verdade, porque, por lógica, tá? O Arduino é uma ferramenta open source, tá? E o Python também é uma ferramenta poderosíssima que está caindo na graça de todo mundo. É uma linguagem de programação, perdão, né? Então, eu chuto que o Python, sim, deve ser bem compatível com o Arduino. O Lua, apesar que é uma linguagem de programação bem poderosa, bem famosa também, já para bem menos que o Python, né? Eu não sei se vai ter para Arduino. Deve ter, talvez, um caso específico ou outro, tá? Mas às vezes você não vai achar muito material, né? Que é aquela ideia do Arduino, né? Eu acho material na internet, adapto para minha realidade e aí vai, né?
Mas acho que é uma linguagem mais avançada, acho que cabe sim dar uma estudada em outro tipo de linguagens, tá? Beleza? Essa daí eu vou ficar realmente devendo, tá, gente? Mas vale a pena dar uma pesquisada assim. Tudo bem? Bom, então a gente vai trabalhar com esse simuladorzinho aí da Tinkercad, tá? Que é um simulador online. Então vamos lá para eles, já para conhecer. Deixa eu ver como vai ficar minha apresentação aqui agora. Eu vou parar, eu vou mandar projetar minha tela aqui. Deixa eu abrir aqui uma janela. Só um minutinho. É que eu estou trabalhando com duas telas aqui, fica um pouco confuso, mas vai dar certo. Bom, vou compartilhar minha tela. E agora, gente, eu não vou acompanhar no chat mais, tá? Eu abri uma tela aqui do Google, né? Deixa eu fechar a apresentação aqui que está na frente. Tinkercad. Ah, dá para acompanhar o chat sim. Pronto. Me organizei aqui. Bom, bora lá. Tinkercad.com. Tá? Recomendo que vocês aproveitem a aula de hoje já para fazer o cadastro, né, no finalzinho dela, para as próximas aulas a gente já cair em cima da tela, né? Deixa eu deslogar aqui, porque eu acho que o meu está logado. Recomendo que vocês façam junto, tá? Eu acompanhe e façam depois, mas essa aula acho que é um pouco mais, vocês ficam um pouco mais passiva, né? Depois eu gostaria que vocês fizessem juntos já para ver aí, tirar as dúvidas na hora, né? Ah, já fiz aqui, né? Foi mal. Então, gente, a gente vai. Vocês vão ter que criar um cadastro, né? Eu já tenho, então, só mostrar os passo a passos, né? Eu posso usar como professor, como aluno, tá? Acho que nesse caso, nesse curso, eu optei de fazer. Eu recomendo vocês fazerem a própria de vocês, tá? O curso é pequeno, então acho que compensa mais. Então, criar uma conta pessoal. Você pode ter três opções, né? Na verdade, mais, né? Mas as principais entrar com o próprio e-mail, você vai colocar seus dados. Eu, particularmente, eu já entrei com o meu Gmail. Eu estava logado aí. Se você entrar com seu próprio e-mail, provavelmente você vai cadastrar seu e-mail e vai mandar um e-mail de confirmação lá atrás, tá? Aí você tem que entrar no seu e-mail, confirmar. Então, esse processo aí eu já fiz, eu recomendo que vocês façam. Tá? Eu só vou entrar aqui com a minha conta e aí mostrar um pouco, apresentar um pouco a ferramenta, e para a próxima aula eu gostaria que vocês já viessem já logados certinho, já para a gente já cair na programação, ok? Esperar carregar aqui meus programinhas. Na verdade não tenho muito, eu deletei a maioria deles para limpar a tela aqui para vocês. Esse software, ele tem a possibilidade de trabalhar com Arduino, na verdade com circuitos, tá? E lá nos circuitos elétricos a gente usa o Arduino, ok? Ou eu posso fazer projetos 3D também, de desenho, que também é legal, é muito bom também. Na verdade, eu conheci o Tinkercad com essa vertente aqui mecânica, né? De eu fazer desenhos em 3D. Deixa eu abrir esse projeto aqui que eu baixei, só para vocês darem uma olhada. Essa internet acho que não vai carregar, não. Acho que não é uma das duas que não abriu nenhuma imagem. Vou criar um novo, hein? Só para explorar bem, apresentar a ferramenta. E aí depois, como a gente vai ficar mais direcionado depois, a gente não dá tempo de mostrar o restante, né? Então, aqui a ferramentinha de desenho, né? Eu posso fazer vários desenhos, enfim, colocar cotas, né? Faço. É uma ferramenta bem interessante. Mas, enfim, não vou, eu fico brincando aqui. Mas é uma ferramenta, eu quero mostrar o seguinte, que ela é uma ferramenta além de circuitos, de desenho também, tá? Deixa eu voltar aqui para o inicial. Particularmente para eu que trabalho com robótica, eu estou vendo uma possibilidade aqui gigantesca com isso.
Pena que eu já estudei também, não vai dar para incrementar os dois. Por enquanto ele ainda não faz isso, tá? Ó, a gente vai trabalhar com o Arduino, a gente vai trabalhar nessa aba aqui de Circuits, tá? Então, cliquem aqui. Pode ver que eu fiz 2 projetinhos aqui, né? Criar um novo, né? Eu já cliquei, foi mal. E só por função de apresentar, né? Vamos lá, né? A gente tem alguns componentes bem básicos aqui, né? Como que é essa ferramenta? Na tela inicial dela, essa tela brancona aqui, onde a gente vai soltar os componentes, tá? Então eu tenho o resistor, eu arrasto mesmo. Eu não sei se essa ferramenta tem para Android, para iOS, para celular, né? Na verdade. Eu fiquei de ver e acabei esquecendo, tá? Depois vocês dão uma olhada aí, eu não sei como é. Eu uso o computador para esse tipo de coisa, acho mais prático, tá? Mas se vocês quiserem explorar, ver se tem, se não tem, quiser fazer. Eu não sei como que vai ser que você vai conseguir acompanhar, tá? Sinceramente, eu não domino tanto. Mas, enfim, a ideia é arrastar os componentes para cá, tá? E ir fazendo as ligações. Deixa eu só pegar o Arduino aqui, né? Que o foco é Arduino. Temos a plaquinha do Arduino aqui, ó. Demora um pouquinho para carregar. Foi. Acho que eu soltei até 2 agora. Não. Foi. E aí tem essa aba aqui em cima, ó, que eu vou programar, colocar meu código, tá? Tem a opção de programar com blocos, tá? A opção de programar com blocos mais o texto. E a opção de programar com texto. Particularmente, a texto, apesar dela ser mais feinha, digamos assim, é onde você vai achar as informações depois, se você quiser pesquisar, né? Então, eu recomendo, e na verdade a gente vai trabalhar com texto, mesmo assim, mesmo ela sendo mais feinha, mais chatinha, mas aproveita que a gente está no mini curso aqui para aprender um pouquinho, e aí depois vocês se viram. Porque depois, quando vocês pesquisar, por exemplo, esses projetos que a gente viu aí, você vai achar provavelmente a programação dele, e não o diagrama em blocos, né? A programação em blocos. Então, acho que já é melhor já aprender com o texto logo, né? Como eu disse aí para a galera, esse programação aqui, esse tipo de linguagem de programação é o C++, tá? Mas é bem tranquilo, né? Bem tranquilo de trabalhar, na medida do possível, né? É claro que dá para especializando e aprofundando, vai ficar uns códigos grandes, mas é uma linguagem de programação relativamente fácil de trabalhar, tá? Galera, só explicando aqui, ó, questão de... Já falei demais, acho que vocês já devem ter cansado. Só questão de blocos, né? O Arduino, basicamente, ele tem 2 blocos. Isso eu vou revisar, tá? Na próxima aula, mas só para a gente entender. Uma que é o setup, que é traduzindo para a letra, né? A configuração do Arduino, tá? Esse bloco roda apenas uma vez, no início. Eu liguei ao Arduino, ele roda e depois fica em loop, né? Ele fica nesse bloco aqui, ó, void loop. Okay? E nesse bloco, na verdade, é onde a gente vai colocar a maioria da nossa programação aí. Obviamente, a gente põe nas duas, na loop, a gente cria mais blocos, pode criar, a gente pode colocar mais informações aqui por fora, enfim, eu não sei como é que vocês estão de programação. Eu acho que 0, tá? E eu estou partindo daí. Eu vou explicar para vocês o que é cada uma desses códigos aqui, tá? Mas só para entender por enquanto, eu vou explicar esse bloco aqui, é o void setup, o Arduino funciona, roda aqui uma vez só, né? É uma configuração. Ele vai ler o que a gente põe lá de parâmetro, e aí ele vai saber opa, beleza, é isso que eu tenho que configurar, aí ele parte para cá, tá? E aí fica o tempo todo. Enquanto ele ficar energizado, ele vai ficar aqui, né? Tudo bem? Então, hoje é só para apresentar a ferramenta. A gente vai trabalhar com o simulador Tinkercad. Espero que vocês criem a conta, loguem aí para semana que vem a gente explore um pouquinho, se quiser ou não, tá? Mas aí a gente vai, a partir da semana que vem, mão na massa mesmo, tá? Gente, eu falei demais, eu falo bastante, então vocês têm que me interromper, tá? Eu gosto muito disso aqui, eu tenho um prazer muito de falar sobre isso, então me empolgo.
Se deixar, eu vou até 10 da noite aqui. Então eu vou abrir aí para eventuais dúvidas. Por hoje que eu tinha preparado é isso, tá? Não sei se me fiz claro aí no que eu queria passar, mas eu acho que a ideia hoje era contextualizar um pouco mais e dar umas opções, né? Gama de opções, mostrar uma gama de opções antes de a gente cair e focar especificamente no Arduino, tá? Então eu vou abrir aí, deixar um tempo aí para vocês tirar algumas dúvidas, tá? Se quiser abrir o microfone, é bom, não ficar falando sozinho que também não é muito legal, mas fique à vontade, tá? Agradeço aí. Bom, gente, se caso alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, pode aproveitar esse tempo para perguntar para o Ricardo sobre qualquer tipo de coisa, alguma curiosidade sobre essa nova linguagem de programação. A gente da UTF, Ricardo, aprende a programar em Python. Acho que por isso que o pessoal perguntou um pouco se dava para usar essa linguagem. Então, podem tirar dúvidas à vontade, a gente ainda tem um tempinho. Caso não tenha dúvidas, aí a gente vai encerrando e falando como vai ser os próximos passos. Olha, eu fico feliz que vocês programem em Python, tá? É uma linguagem de programação realmente muito com potencial gigantesco. Na verdade, já é uma realidade muito grande, né? Mas é porque é uma linguagem nova, né? Eu sou da época um pouco mais antiga, né? Apesar que não sei tão idoso assim, mas principalmente eu trabalho muito em C, C++, pela minha área, pela linguagem de máquinas, né? Era onde tinha muita informação. Mas o Python realmente é uma linguagem muito boa. E que bom que vocês aprenderam ele. É uma linguagem moderna, que é legal. Se for começar com alguma linguagem, mesmo o Python é uma boa escolha. Não sei, dá parabéns pro professor de vocês aí que optou aí pelo Python. Eu vi aqui que, pelo jeito, é na UTF Londrina, né? A UTF Apucarana, eles trabalham com a linguagem C. Eu achava que era uma padronização do curso de engenharia química, porque lá na UTF Londrina tem um pessoal que programa com outras linguagens, a Beatriz de ambiental, ela programa em uma outra que eu não lembro qual que é. Então eu achava que era específico de engenharia química, mas pelo visto não é não. Que o C, na verdade, ela é a mãe de muitas linguagens, né? Inclusive do Python. Então, se você sabe C, para você migrar para o Python é só coisas mais simples, né? Você fala, nossa, que simples, é só isso, né? Agora, do Python para o C já, nossa, era mais fácil, né? Então, a ótica é outra, né? Mas a vantagem de você aprender em C é que realmente depois para você migrar para outras linguagens de programação é mais simples, né? Sim, eu lembro que quando eu tive aula de Python, eu imaginava que seria um pouco mais difícil, né? Porque, gente, será que como vai ser? E realmente é muito mais tranquilo. Quando aprende C e depois vai para o Python, é muito mais fácil. Tem hora que até você falar, mas é só isso? É bem assim. Isso mesmo. E a gente vai ver C++ aqui, tá, gente? Que é uma terceira. Ela é bem próxima do C, né? Já é um pouco mais longe do Python um pouco, mas, enfim, já é um pouco mais avançado que o C também. O É, Ricardo, a Isabela está fazendo uma pergunta ali, não sei se... Isabela, quais esses códigos estão atualizados podemos encontrar pronto? Quais códigos, Isabela, desses projetos ou os que a gente vai desenvolver aqui? Eu não sei, na verdade. Desses projetos que eu mostrei? Ó, João, Isabela, o que vamos desenvolver, na verdade, eu não tenho esses códigos ainda, tá? A gente, a gente vai fazer junto aí, tá? A ideia. Na verdade, eu vou preparar um pouco antes, né, para ver se vai dar certo ou não, mas eu não tenho nada, na verdade. Estou criando curso, tá? Eu sou aquele tipo de professor que prepara a aula indo pro corredor, assim, né? No corredor indo pra aula. Ela conhece, né? Mas eu não tenho nada ainda. Assim, eu tenho algumas coisas, né, mas para minhas aulas lá, mas eu vou disponibilizar, tá? Depois, no final, a gente vai fazer junto, na verdade, vai ficar para vocês. Se vocês quiserem, depois a gente faça um compilado, joga no arquivo e publico. Não sei se era isso, eu acho que sim, né? Sua pergunta.
Mas a gente também chega a encontrar alguns códigos prontos, né, de algumas coisas, né, tipo, Sim, e na verdade é o que eu quero que, assim, que a gente não primeiramente eu quero encontra, mostrar para né? vocês, né? Se vocês vão gostar ou não, aí eu já não sei, né? Mas para quem gostar, acho que a ideia justamente é essa, tá? Trabalhar pegando os comentários anteriores de Python, né? O C, na verdade, o material que a gente vai achar vai ser a linguagem do Arduino mesmo, né? Que é o C. E essa é a ideia. Você tem uma ideia, quero fazer algo específico, tem um pouco de noção, pesquisa na internet, vou adaptando, e é assim que a gente programa, na verdade, hoje em dia, né? Inclusive, o João comentou aí do Visual G, né? Essa eu não conheço, mas MATLAB, a gente só trabalha com MATLAB na engenharia, essa aí, né? Então, MATLAB é uma ferramenta aí poderosíssima também. Mas isso é um outro assunto, né? O Schwarz tem uma dúvida ali, o Matheus Schwarz tem uma dúvida e o Igor também. Você acha que, não sei se atualizou aí? Vixe Maria. Aonde? É, Cadê? Passou, gente. tá lá Aonde tá? embaixo, é as últimas. Ah, tá, não atualizou, perdão. Deixa eu ler a do Matheus aqui, vamos lá. Se o Arduino teria a mesma capacidade de processamento que um controlador utilizado na indústria para o controle de temperatura e concentração, por exemplo. Matheus, eu acho que não, tá? Talvez. Assim, que também depende muito desses controladores aí também. Como assim? Existem várias placas, existem vários controladores, né? Mas. Eu falei que não, mas pode ser que tenha até abaixo, pode ser que tenha até acima, tá? Então, tem que olhar. Eu não consigo dizer assim que 100% de certeza, tá? Eu sei que tem controladores mais básicos e eu sei que tem controladores muito, muito superiores, tá? Assim como tem placas mais básicas, como tem placas superiores. Tem para todos os gostos aí. Só a segunda parte da sua pergunta, deixa eu ver. Você tinha comentado que o CLP é mais robusto fisicamente. Em relação ao processamento, é a mesma coisa? Acho que eu já respondi, né? Então, depende do modelo, tá Matheus? Aí vai ter que olhar, né? Tem CLPs bem basiquinhos, mais baratos, tá? E tem CLPs já bem mais específicos. Igor, pode tirar a dúvida, fica à vontade, tá? Eu vou até mandar meu e-mail, deixa eu pôr aqui no chat, fica melhor, né? Mas pode ir perguntando aí, deixa eu ver se tá certo, tá certo. Beleza? Não sei se eu respondi bem. Na verdade, assim, não consigo, não tem uma resposta muito específica, né, para a pergunta do Matheus aí. Tem de todos os casos. Bom, acho que é isso, né, pessoal? Acho que não tem mais dúvida, não. E se caso vocês tiverem, podem mandar para o Ricardo, se for outro tipo de dúvida, pode mandar para mim, que eu tento resolver. Falar com o Ricardo, se for o caso. O material que o Ricardo usou, ele pode mandar para mim, que eu mando para vocês lá no grupo. Gostaria de agradecer mais uma vez a você, Ricardo, por ter aceitado esse desafio com a gente. Agradecer o pessoal por ter acompanhado a aula até então. E qualquer coisa é só chamar, tá, gente? Não esqueçam de assinar a lista de presença que tá aqui no chat. Ficará disponível até 7h30, que é 30 minutos após a aula. E, por favor, não encaminhem a lista de presença lá no grupo, porque às vezes pode ser que tenha uma pessoa que não participou da aula e assine, tá? Para a gente poder ter um controle melhor. Muito obrigada a todos e uma boa noite. E eu que agradeço, tá? Agradeço a oportunidade e agradeço o pessoal, né? O pessoal ficou me ouvindo aí por 2 horas falando, não é fácil, não. Muito obrigada, Ricardo. Obrigada, gente. Até mais. Até a próxima aula. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.